Salve amigos do Enferodonto, o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia do YouTube. Meu nome é Rimar Segundo e hoje nós iremos falar sobre a Política Nacional da Atenção Básica, né? É uma portaria, a portaria 2436 de 2017. Se vocês fizerem uma pesquisa nos sítios da internet, vocês vão encontrar essa portaria hoje na consolidação, nas portarias de consolidação do Ministério da Saúde. O que é isso, segundo a portaria de consolidação? É um agrupamento de todas as legislações do Sistema Único de Saúde em um único texto, né? Então ele vem consolidando, ele vem agregando todas as principais disposições que regulam as ações e serviços de saúde no Brasil, desde a Lei 8080/90, a Lei 8142, as disposições para as redes de atenção à saúde, as diferentes redes de atenção à saúde, rede de urgência e emergência, a rede de cegonha, que agora passou a se chamar a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às doenças crônicas, as de pessoas com deficiência e, claro, a Portaria Nacional da Atenção Básica, né? Se você fizer uma pesquisa ainda mais antiga, de repente vocês podem encontrar um material um pouco mais desatualizado, que tem a Portaria Antiga, a 2488, de 2011. E essas portarias, elas apresentam, sim, muitas diferenças. Inclusive, na portaria de consolidação número 3, vocês vão encontrar aí na pesquisa, vocês já vão ver também a presença das disposições com relação ao programa de residência médica do Ministério da Saúde, que visa justamente trazer a atenção através dos médicos residentes nos locais onde há difícil ou dificuldade de manutenção desses profissionais de atenção básica. A residência médica é um programa educacional e também presta assistência na atenção básica. O nosso objetivo hoje é justamente trazer elementos gerais, elementos que trazem condições para que você mate a maioria das questões de prova de concursos. Até porque estudar a Política Nacional da Atenção Básica é um curso de atenção básica, né? A nossa atenção básica, ela é justamente composta de multiprofissionais, com atividades, responsabilidades e disposições. Então, nós tentaremos sintetizar ao máximo possível as informações mais gerais, as informações mais corriqueiras que a gente observa que são cobrados nas principais provas de concurso público, voltados especialmente para qualquer cargo justamente da área da saúde. Não é necessariamente a parte de enfermagem, mas para qualquer cargo da área da saúde vai servir esse nosso diálogo hoje, seja você de nível médio, seja você de nível superior. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho né? Quando a gente fala da Política Nacional da Atenção Básica, nós temos que levar em consideração três itens muito importantes. Primeiro, os modelos de atenção à saúde. Você tem uma aula no nosso YouTube, no nosso canal Enferodonto, e aí também a gente pede a sua inscrição, se você possível deixar seus comentários. Mas você tem que entender o que chama-se modelos de atenção à saúde. E o modelo de atenção à saúde é a forma como os gestores, as políticas públicas são organizadas, porque é dessa forma que eles enfrentam, ou é dessa forma que eles planejam as ações e serviços de saúde. E o Brasil, ele tem três modelos muito predominantes, e que ora eles são complementares e ora eles têm as suas críticas positivas e negativas. O primeiro modelo é chamado modelo hegemônico ou modelo biométrico, e esse está presente em todos os níveis de assistência, inclusive na atenção básica. É um modelo que é centrado justamente nas intervenções assistencialistas, curativistas, que veem a pessoa apenas no processo de saúde doença, ou seja, olham apenas para a patologia, e é um modelo centrado em técnicas ou tecnologias de alta densidade. O país, ele vem tentando retransformar esse modelo de assistência à saúde, que foi muito presente na década de 70, até chamado modelo assistencialista privatista, vinha com a lógica de oferecer serviços de complexidade secundária e terciária à população, e a crítica desse modelo é que ele não consegue atender às necessidades das pessoas. Tanto é que se tornou obsoleto, altamente custoso
e de baixa eficiência. Claro que nós precisamos sim das atenções biométricas, mas quando nós pensamos em processo de promoção e prevenção da saúde, nós temos que ir muito mais além do que o processo saúde-doença. Nós temos que ir além desse fenômeno patológico e pensar no fenômeno social. E aí vem o segundo modelo de atenção à saúde, que é chamado modelo de vigilância em saúde. E esse modelo de vigilância em saúde ele é fortemente influenciado pela Conferência de Alma-Ata e também pelo movimento da reforma sanitária. Tanto é que as disposições dos determinantes sociais de saúde, ou seja, a ideia de entender a saúde como determinação social, veio impressa na própria Constituição de 1988, quando fala lá que a saúde tem como determinantes e condicionantes a moradia, o transporte, o acesso ao trabalho, à educação, né? Ou seja, traz uma série de itens que são importantes para o processo de saúde e doença. E o modelo da vigilância em saúde, ele trabalha essa lógica, que as condições de vida em que as pessoas estão, as condições de trabalho, elas influenciam diretamente no processo de saúde e doença. E são modelos que, ora se chocam, mas também, ora se complementam, porque quando nós falamos em uma rede regionalizada e hierarquizada, então, com níveis de complexidade crescente, nós temos a essência, a atenção primária à saúde, trabalhando com o modelo de vigilância em saúde. E quando você passa para a rede secundária e terciária, prevalece o modelo biométrico, prevalece o modelo assistencialista, prevalece o modelo de alta tecnologia. Isso é uma característica da organização dos nossos serviços. Um último modelo ainda que faz interessante trazer esse resgate é um modelo sanitarista campanista que ainda está muito presente, e a atenção primária à saúde vai trabalhar com as campanhas sanitárias também. É isso? Então, trazendo esse breve resumo, né, porque que a gente vai entender algumas coisas que falam na Política Nacional da Atenção Básica. E uma delas é justamente a Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família, ela visa tentar transformar o modelo de atenção à saúde, principalmente na atenção básica, né? Busca trazer a incorporação dos princípios do SUS e outras diretrizes, certo? Então, a Estratégia de Saúde da Família, que antes era chamada de Programa de Saúde na Família, o famoso PSF, que foi fundado em 1990, aí em 1993, 2 anos depois da fundação do PACS, em 1991, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Então, o PSF, o antigo PSF, ele surgiu com uma lógica de programa verticalizado e sem comunicação com outros grandes programas. Hoje, a Unidade de Saúde da Família, ou a Estratégia de Saúde da Família, ela tem uma característica que é o centro, o coração pulsante, é a CPU de um computador, por assim dizer, né? É o centro de comunicação em uma rede horizontalizada de diversos segmentos. Então, a Estratégia de Saúde da Família se comunica com a rede de urgência e emergência, ela se comunica com a rede materno-infantil, ela se comunica com a atenção psicossocial, ela se comunica com as especialidades, com atendimento ambulatorial, ela se comunica com outros serviços pré-hospitalares e hospitalares, ou seja, isso aí é uma disposição, é um tema de um próximo encontro da gente, que é justamente redes de atenção à saúde. Mas adiantando um pouco esse contexto, nós temos a Política Nacional da Atenção Básica, que vem com essa defesa, com essa valorização da Estratégia de Saúde da Família. Nós veremos também outras formas de organização dos serviços de atenção básica, mas reitero, a Estratégia de Saúde da Família é a organização principal de se organizar as ações primárias à saúde no Brasil. Então, nós temos como a portaria atual, justamente a portaria 2436 de 2017. Ela está lá na portaria de consolidação número 3 do Ministério da Saúde, trazendo um pouco do seu conteúdo, né, que tem muita disposição. Então, é interessante você realmente fazer sua tarefinha de estudá-la cabo a rabo, né? Trazendo um pouquinho desse resumo, nós temos como um item bem, vamos dizer assim, pertinente, é a equiparação aos termos de atenção básica com atenção primária à saúde. Então, todas as vezes que a portaria se mencionar atenção básica ou atenção primária à saúde, nós entenderemos esses dois conceitos como iguais, como sinônimos, tá certo? Então, ela aprova a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde.
E aí, quais são os três princípios? Os três princípios, galera, isso aí é muito importante. Então, quem tem agora um lapisinho e um marca-texto, vale a pena frisar, destacar isso aí. As provas de concurso vão fazer com que você confunda princípios com diretrizes, certo? Então, a atenção básica, ela vem com três princípios muito fortes. É o chamado UEI. O EIU, você aí vai criar a sua estratégia de memorização, certo? Mas o básico é esse. Está lá na Constituição e já vem trabalhado na Lei 8080/90. Eu tenho certeza que você já conhece esses princípios. E quais são? A universalidade, ou seja, todas as pessoas têm acesso aos serviços de atenção básica. Independente de você estar ou não no mercado formal de trabalho, todas as pessoas vão ter acesso aos serviços de atenção básica. Porque o princípio da universalidade, ele visou, ele tem esse objetivo de quebrar uma lógica de assistência à saúde dicotômica, que isso existia até antes da Constituição de 88, onde a maioria das ações e serviços de saúde eram prestadas por um órgão chamado INAMPS, antes do INAMPS, o INPS, ou as caixas de aposentadoria e pensão, ou os IAPs na era Vargas, ou seja, a saúde estava muito atrelada às condições de mercado formal de trabalho, porque era chamada saúde da previdência, ou a medicina previdenciária. E a Constituição de 1988 acabou com isso, unificou, todas as pessoas agora têm direito à saúde. A saúde passa a ser um bem constitucional, um direito de cidadania. E a Política Nacional da Atenção Básica não poderia ir de encontro a esse princípio constitucional. Então, o que é que diz aí? Que é o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivo. Quando a gente pensa em resolução, acredita-se filosoficamente falando que a atenção primária à saúde possa resolver até 80% dos problemas de saúde da população. Então, a saúde e a qualidade resolutivos caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial das redes de atenção à saúde, ou seja, o primeiro contato, acolhendo as pessoas, promovendo a vinculação e a corresponsabilização para a atenção às suas necessidades de saúde. Então, você tem uma rede, você tem diversos elementos na rede. Você tem os hospitais, você tem os atendimentos pré-hospitalares, como a UPA ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, você tem um serviço obstétrico, você tem os centros de especialidades, você tem a atenção psicossocial, você tem a assistência social, você tem diferentes serviços para uma população ou necessidades específicas. E no centro de tudo isso você tem a atenção básica, que olha como porta de entrada, ou seja, a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. E ela é ordenadora das ações e serviços de saúde e coordenação das pessoas dentro dessa rede de atenção. Isso vai ser muito mais bem trabalhado quando nós trabalharmos a aula de redes de atenção à saúde. Então, a atenção básica ela tem esse princípio aí da universalidade, da porta de entrada preferencial, da coordenação do cuidado, do centro de comunicação da rede de atenção à saúde. Mas ainda ela vai trabalhar com o segundo princípio, chamado princípio da equidade, que é ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. E é por isso, quando você pensa em adversidade, que você faz territorialidade, você faz territorialização, ou seja, vai entender o contexto social, econômico, político, demográfico, epidemiológico do território em que você está realizando as atividades de atenção primária à saúde. Porque todos os territórios eles são diferentes e vão requerer ações de saúde. Às vezes o que você planeja aqui no seu território não pode ser bem aproveitado no território X. Da mesma forma, o serviço que tem lá, de repente não pode ter tanto impacto ou eficiência aqui no seu território, porque a lógica das ações e serviços são com base nas características individuais, familiares e coletivas do território. Um terceiro princípio muito importante é a integralidade, ou seja, a garantia do atendimento às diferentes necessidades das pessoas, nos seus graus de necessidades. Então, um conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendem às necessidades da população adscrita. O que é população adscrita? É uma população vinculada a um território, é uma população cadastrada num determinado território.
para a promoção e manutenção da saúde, prevenção de agravos, da cura, reabilitação, ou seja, a integralidade ela trabalha com promoção, com prevenção, com reabilitação, com assistência, com cura, com tudo que tiver relacionado às necessidades de saúde da pessoa para vencer esse processo de saúde patológico. Não é isso? Então vamos lá. Depois que nós selecionamos os princípios da atenção básica, que são universalidade, equidade e integralidade, agora a gente vai falar sobre as diretrizes, os caminhos, as formas de se trabalhar na atenção básica. E uma dessas formas é justamente a regionalização e hierarquização. A atenção básica, ela faz parte de uma rede regionalizada e hierarquizada, ela faz parte de uma rede de atenção à saúde, né? Tanto é que os municípios são agrupados em distritos, né? Os distritos vão ser divididos em territórios, os territórios vão ser divididos em áreas, as áreas vão ser divididas em micro-áreas. Então ela tem uma territorialização, ela tem uma hierarquização. A atenção básica, ela é a base da pirâmide, depois temos a atenção secundária, depois nós temos a atenção terciária. Isso muda um pouco na lógica das redes de atenção, porque nós temos o princípio da poliarquia, ou seja, deixa de ter essa dinâmica piramidal e passa a ter relações entre os diferentes itens de forma horizontal, ou seja, todos têm a igual importância no contexto de saúde e doença, na assistência e prestação de ações e serviços de saúde às pessoas. Outra diretriz muito importante é a territorialização e a descrição, ou seja, haverá necessidade de se conhecer um território de trabalho, de levantar a quantidade de pessoas que existem ali, de levantar o perfil social dessas pessoas, o perfil econômico dessas pessoas, o perfil epidemiológico, as relações políticas, as relações culturais. E esse levantamento não é estático, ele é dinâmico, ele vai mudando. Tanto é que a própria portaria da PNAB, ela deixa bem claro lá nas atribuições comuns a todos os profissionais de saúde, sejam eles de nível médio ou superior, todos irão trabalhar territorialidade. Todos poderão realizar cadastramento territorial. Ou seja, não é uma atribuição específica, e quando a gente fala em territorialização, o primeiro ente que você pensa é agentes comunitários de saúde. Então não pensem que é apenas os agentes comunitários de saúde que vão levantar essas informações do território. Até porque a partir do levantamento das informações do território, que serão selecionadas as ações, os programas, as metas, os indicadores, as necessidades de intervenção no seu território. E a descrição de clientela é justamente você vincular uma população a um serviço específico, né? Então, nós temos lá a vinculação de pessoas a uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica passa a ter corresponsabilidade sobre as ações e serviços de saúde nesse território. O cuidado centrado na pessoa é uma mudança de visão do modelo de atendimento à saúde, que deixou de ser biomédico ou assistencialista e passa a ser um modelo de vigilância de saúde, um modelo humanizado, em que a pessoa ela é vista como um todo e não uma parte, que é justamente o problema de saúde. Então, é por isso que a atenção básica vai trabalhar com visitas domiciliares, com contexto familiar, com contexto comunitário, com a educação popular, reconhecendo crenças, reconhecendo hábitos culturais, planejando junto com a comunidade, com o controle social, as ações e serviços de saúde, porque ela é centrada justamente no contexto social, cultural, étnico, econômico, político das pessoas que estão no seu território. E resolutividade, ou seja, ter uma capacidade de resolver os problemas de saúde daquela população. Claro que essa resolutividade ela depende de governança institucional, depende de financiamento, né? E hoje a gente passa uma grande dificuldade de recursos financeiros para a sustentação das ações e serviços da atenção básica. Depende de vontade política, depende de vontade dos gestores, da organização dos gestores, do sistema de governança, depende também da vontade dos profissionais e depende também da mobilização social. Então a resolutividade ela é uma diretriz muito polêmica até hoje, né? Porque você pensa no seguinte, mas tem um hospital lotado, qual é o perfil de atendimento dessa atenção básica, dessa atenção primária à saúde? Mas eu tenho uma lupa lotada, mas os meus serviços de especialidades estão lotados, porque ainda nós temos muito disso aí, que as pessoas também
tem uma cultura de acreditar que os serviços de saúde só são resolutivos no seu componente secundário ou terciário. Eles não acreditam ainda de forma eficiente no poder da atenção básica. Então, há uma grande necessidade de se amadurecer essas relações da atenção básica com relação à assistência à saúde das pessoas. Longitudinalidade do cuidado, ou seja, é um contínuo. Às vezes você tá acompanhando o processo do ciclo de vida de uma pessoa, de uma família. Você acompanha o nascimento, daqui a pouco a criança, depois a fase juvenil, daqui a pouco está adulto, daqui a pouco ele casou, daqui a pouco ele já está constituindo outra família. E nesse processo também você está envelhecendo, né? Porque temos uma lógica da atenção básica que é justamente vincular os profissionais para evitar essa evasão, essa saída, né? Deixar o profissional vinculado para que ele, a partir do tempo e da territorialidade, possa adquirir uma intimidade, uma corresponsabilidade, uma vinculação com aquela comunidade. É isso? Na coordenação do cuidado é justamente porque a atenção básica ela te direciona na rede de atenção à saúde. Se não houver essa coordenação, você, ao seu entendimento, vai procurar o serviço que você acha que vai ser resolutivo para a sua condição de saúde. E nem, às vezes, o serviço não é de porta aberta, às vezes é um serviço de referência, e você se perde no caminho por múltiplos fatores. Então, a atenção básica ela tem essa lógica de regular o seu encaminhamento de forma responsável, de contrarreferenciar, de acompanhar, de comunicar-se com os diferentes setores que compõem a rede de atenção à saúde. E ele ordena as redes, ou seja, com base nas necessidades levantadas na atenção básica, que as redes de atenção à saúde são organizadas. Então, se é uma necessidade de um perfil obstétrico, então a gente vai ter que ordenar, criar um serviço de atendimento obstétrico. Se ali existe uma necessidade de atenção psicossocial, então surgiu a intenção, ou seja, a organização para que se tenha uma assistência em saúde mental naquele território, naquela região em saúde, naquele mapa de saúde. É isso? E participação da comunidade, a atenção básica, por ela estar intimamente, diariamente na comunidade, com as pessoas, então ela também exerce o seu controle social. Ela exerce a influência política, ela exerce a influência sanitária, educacional e social na condução de cidadania brasileira do acesso às ações de serviço do SUS. E aí nós temos como é que funciona a atenção básica, o que é ambiência, o que é infraestrutura. A infraestrutura de uma unidade básica de saúde deve ser adequada ao quantitativo da população adscrita, né, e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e a atenção à saúde dos usuários. Os parâmetros da estrutura devem, portanto, levar em consideração a densidade demográfica, a composição, a atuação e os tipos de equipes, perfil da população e ações de serviços de saúde a serem realizados. Então, assim, você tem uma unidade básica que ela pode ter serviços essenciais, serviço de vacinação, serviço de curativo, atendimento médico, odontológico, de enfermagem, a coleta de exames, a assistência aos diferentes grupos, então criança, idoso, gestante, saúde mental, adulto, ou seja, você tem um perfil de assistência essencial, mas você também pode ampliar, ofertar o que? Coleta de exames, ofertar um leito para estabilização, para monitoramento. Isso aí vai depender do perfil demográfico e das necessidades da população. De repente você pode ter uma organização de uma unidade de saúde da família em que haja 3 equipes, 4 equipes, 2 equipes, ou apenas uma unidade básica com uma unidade de saúde da família, uma equipe de saúde da família. Certo? Isso aí vai depender do quê? Das formas de acessibilidade das pessoas àquele território, da quantidade de pessoas que tem naquele território, das características sociais, culturais, políticas. Então, tudo é planejado a partir da territorialização. E a infraestrutura, ela vai de encontro às necessidades demográficas, às necessidades sanitárias, às necessidades epidemiológicas daquele território. Lembrando que toda a unidade de saúde da família, toda a unidade básica de saúde, ela tem que ter o cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou seja, o famoso CNES.
Não só a unidade tem que estar cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como os profissionais também vão estar cadastrados no SENES. E se você tiver na estratégia de saúde da família, os profissionais só podem trabalhar com uma estratégia, ou seja, só podem estar vinculados a uma equipe de saúde da família. O que é a ambiência? O ambiente é o local onde se realiza o trabalho, é o local onde as pessoas são assistidas, são acolhidas, vão receber os cuidados de saúde. Então, é compreendido como lugar social, profissional das inter-relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais. Ou seja, tem que ter conforto climático, tem que ter higiene, tem que ter acesso sanitário, tem que ter acesso a pessoas com portadores de necessidades especiais, tem que ter um atendimento, um ambiente acolhedor, seguro, tem que ter um ambiente que possa ser realizado com segurança as ações e serviços de saúde e que também dê qualidade e conforto à população e aos profissionais. Então, quando você fala em ambiência, é justamente o aspecto que se relaciona com o atendimento, com a prestação de serviços, com as inter-relações profissionais, pessoais, no serviço de saúde. E quando se falar em infraestrutura, aí você vai ver que é justamente o projeto arquitetônico, é a estrutura física, né? As necessidades e características das unidades de saúde da família com base nas necessidades do perfil epidemiológico das pessoas daquele território. E aí nós temos três estruturas básicas. Você pode ter a unidade básica de saúde, se for estratégia de saúde da família, é a unidade de saúde da família. Está escrita agora na portaria de consolidação número 3. Então, vale a pena você também estudar lá pelo que está nas portarias de consolidação. Segundo, tem alguma coisa revogada da portaria 2.436 de 2017 na portaria de consolidação? Não, não tem nada revogado. Tem apenas algumas coisas acrescentadas, algumas mudanças de nomenclatura e também essa questão dos médicos residentes, né? Então, três formas aí, três unidades básicas. Você tem um odontomóvel, é uma unidade odontológica móvel, faz parte da unidade básica de saúde, faz parte da atenção básica de saúde. Você pode ter a unidade básica de saúde fluvial, ou seja, toda a estrutura de uma unidade de saúde da família, toda a estrutura de uma unidade básica de saúde numa embarcação. Isso aí vai ser parte justamente das unidades de saúde da família fluviais e ribeirinhas, lá na Amazônia Legal, onde o acesso à população se dá por caminhos de rios, caminhos fluviais. E você tem a unidade que eu tenho certeza que você conhece, que você já fez usufruto dela, que é a unidade básica de saúde, que é aquela estrutura física, às vezes era uma casa alugada, mas hoje não é. Hoje ela atende aos parâmetros arquitetônicos do Ministério da Saúde, ou seja, há toda uma infraestrutura e ambiência que deve ser seguida conforme determinações técnicas para se instalar um serviço de atenção básica. E o funcionamento? Quando a gente fala justamente em funcionamento, isso é um gargalo. Por quê? Porque vai depender muito da equipe que você está trabalhando. A gente vai mostrar os tipos de equipe, mas se você está na unidade de saúde da família, na estratégia de saúde da família, meu amigo, você tem uma carga horária de 40 horas semanais. 40 horas semanais, as unidades de saúde da família devem abrir 5 dias na semana, 12 meses no ano, ou seja, não tem intervalo. Tá? Além disso, mas não é serviço de urgência e emergência, ou seja, não é serviço de 24 horas. Ela tem um horário comercial. Esse horário comercial pode ser variado. Esse horário ela pode ser, por exemplo, eu trabalho em uma unidade de saúde da família aqui no município de Passos na Paraíba. Nosso horário é de 7 às 11 e de 1 às 5. Mas de repente você pode ter outras características de horário. Pode ter de 8 ao meio-dia, pode ter um horário corrido, pode ter 2 equipes trabalhando lá, pode ter um horário estendido na hora do almoço, um horário estendido no período noturno, para o acesso às pessoas que não têm condições de por múltiplas questões, vir procurar o serviço da atenção primária de saúde no horário comercial. Mas, de forma geral, a gente tem essa estrutura de funcionamento,
que recomenda que as unidades básicas de saúde tenham um funcionamento com carga horária mínima de 40 horas, ela pode ser estendida, né? Isso aí tem na política de saúde do trabalhador, tem no atendimento noturno, com pelo menos 5 dias da semana, 12 meses do ano, com acesso facilitado à população. E a população adscrita de uma equipe de atenção básica, ela varia de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro de um território. Ou seja, toda a unidade básica de saúde ela poderá ter entre 2.000 a 3.500 pessoas. Poderá ter mais, legalmente pode, dependendo do gestor, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se adequar. Pode ter menos de 2.000 pessoas? Pode também, mas aí só vai precisar de uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família. Quando passa de 3.500 pessoas, há necessidade de ou redimensionar ou de se pensar em outra unidade de saúde da família. Certo? Porque o ideal, o planejamento das ações de saúde da família, elas se planejam conforme a vulnerabilidade do território. Então, se o território ele tem muitos problemas de saúde, por exemplo, ele tem problemas sociais, pessoas com baixa renda, com dificuldade em acesso à educação, a trabalho, a questões sanitárias, falta de saneamento básico, tem um perfil de pessoas muito doentes, ou seja, muitas doenças crônicas agudizadas, tem um grande perfil de gestantes, tem um grande perfil de crianças. Não é interessante que você tenha muitas pessoas vinculadas à unidade básica de saúde. O interessante é que você tenha uma quantidade X de pessoas vinculadas à unidade de saúde da família, de forma que você possa fazer as ações e serviços organizadas, com eficiência, sem sobrecarga de trabalho, sem deixar de atender um segmento, só priorizando o outro. Ou seja, menos é mais. Quanto menor for a descrição da clientela, mais você tem condições de prestar um serviço de maior qualidade. Essa é a lógica de visão da territorialidade e da atenção básica à saúde. Certo? Uma regra geral que vai cair no concurso, porque onde há número há questão. Essa aí, 2.000 a 3.500 pessoas. Isso é diferente, por isso que é interessante você estudar a portaria correta, porque de repente você está pegando em 2011 pedia até 4.000 pessoas, então houve uma redução de 500 pessoas. Então 2011 dizia que a atenção básica ela ia até 4.000 pessoas por equipe, recomendando uma média de 3.000 pessoas. Aqui ele diminuiu, ele passou para 2.000 pessoas até 3.500 pessoas. Então, quais são os tipos de equipes, né? As equipes de saúde da família, sem ser as de populações específicas, elas se compõem em estratégia de saúde da família, que é a estratégia prioritária, ou seja, as outras equipes elas vão ser transitórias, mais cedo ou mais tarde elas vão ter que se transformar em estratégia de saúde da família. Então você tem a estratégia de saúde da família, você tem a estratégia de agentes comunitários de saúde, você tem a estratégia odontológica, você tem a atenção básica, equipes de atenção básica. Então são algumas equipes, porém mais cedo ou mais tarde elas vão ter que se adequar ao modelo prioritário para o Brasil, que é justamente a estratégia de saúde da família, aquela que vai vincular 40 horas semanais e um profissional por equipe. Então, quais são as principais características da estratégia de saúde da família? É uma estratégia prioritária para a atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica. A estratégia de saúde da família ela vai trabalhar essencialmente com o modelo de atenção à saúde, com o modelo de vigilância à saúde, com um modelo humanizado, com um modelo mais distante do modelo biométrico. Por isso que ele trabalha com aquelas diretrizes de territorialização, de cuidado centrado na pessoa, de atendimento longitudinal, de resolutividade, de regionalização e hierarquização. Nada disso é pensado no modelo biométrico. O modelo biométrico ele só pensa na doença, no diagnóstico da doença e na cura e reabilitação. Então, a estratégia de saúde da família ele vai trabalhar com educação sanitária, ele vai trabalhar com prevenção, ele vai trabalhar com promoção, ele vai trabalhar com controle social. Então, é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente ver uma patologia, ver um sinal e sintoma e agir com base naquilo ali. Certo? Então, qual a composição mínima de uma equipe de saúde da família? Médico,
A portaria vai dizer, com preferência em médico generalista ou com especialização em medicina de família e comunidade ou a atenção primária à saúde. Enfermeiros também generalistas ou com especialização em atenção primária à saúde. Médico, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem. E agentes comunitários de saúde. Então, essa é a equipe mínima da estratégia de saúde da família. Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Quando a gente fala em equipe mínima, nós estamos falando em profissionais que têm CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. São profissionais que têm atribuições, ou seja, eles têm um dever a ser cumprido. Quando você pensa em estratégia de saúde da família, você diz assim, segundo, mas tem outras pessoas que trabalham numa unidade básica de saúde. Tem sim, gente. Tem os higienistas, as pessoas que vão trabalhar com a higiene e com a manutenção da estrutura. Tem vigilantes, são as pessoas que vão trabalhar com a segurança. Tem recepcionistas, são as pessoas que vão organizar o fluxo de atendimento. Mas, quando nós pensarmos em portaria da atenção básica, nós iremos pensar em Cadastro Brasileiro de Ocupação, ou seja, profissionais e profissões regulamentadas no Sistema Único de Saúde e nos conselhos. Então, a equipe mínima é formada por agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares e médicos. Vale salientar uma coisa. Na política da atenção básica de 2011, dizia que todas as unidades básicas de saúde tinham que trabalhar pelo menos com 12 agentes comunitários de saúde. Na nova PENAB não existe esse número. Ele diz que nas áreas em que há vulnerabilidade tem que se trabalhar com 100% da cobertura. Então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, ou seja, tem que ser 100% da cobertura para as áreas vulneráveis. Nas áreas não vulneráveis, poderá haver uma quantidade menor de agentes comunitários de saúde que não cubram 100% do território. Então, tudo isso parte de onde? Da territorialização, certo? Então, quais são as características? A equipe mínima, como a gente falou, médico, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. E a equipe ampliada, que aí vem com o serviço de odontologia, odontólogos e técnicos ou auxiliares de saúde bucal e os agentes de combate às endemias. Então, agora, os agentes de combate às endemias, isso não era visto na portaria de 2011, eles passam a ser da atenção básica. Eles passam a estar regulados, eles passam a compor a rede de coordenação e de supervisão e de programação das ações e serviços na atenção básica. O número de agentes comunitários de saúde deverá ser definido de acordo com a base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, de acordo com a definição local. Isso aí é o quê? Territorialidade. Em áreas de grande dispersão territorial, por exemplo, uma zona rural, áreas de risco de vulnerabilidade, por exemplo, uma favela, um assentamento, né? Recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde. Ou seja, os agentes comunitários de saúde eles serão dimensionados com base no número de pessoas da sua microárea, podendo ter até 750. Né? E para equipes de saúde da família, ou seja, da estratégia de saúde da família, a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais. Não existe a exceção da portaria de consolidação número 3, está lá, que fala da atenção básica. Para o programa de residência médica, os médicos residentes vão ter uma folga, uma chamada área verde, na semana dedicada aos seus estudos. Os demais profissionais de atenção básica, eles irão trabalhar 40 horas semanais. Segundo, e os agentes comunitários de saúde? Eu tenho um agente comunitário de saúde que trabalha com horário corrido ou de outra forma. Os profissionais de campo, eles têm, principalmente os agentes comunitários de saúde, ele tem uma lei, né? A Lei 11.350 de 2018, que permite a seguinte organização da sua jornada de trabalho. Eles irão cumprir 8 horas de trabalho diário, porém 6 horas são destinadas à visitação, ou seja, áreas de campo, a visita domiciliar, as intervenções sociais, comunitárias, por assim dizer, espaços coletivos. E 2 horas do seu trabalho são destinadas a planejamento, a programação, a revisão das ações e serviços para o campo. Ou seja, uma programação das suas visitas para o outro dia. Então tem essa particularidade aos profissionais que trabalham em campo.
Mas já os adstritos, a estrutura física da unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família, a unidade de saúde da família, tem que se cumprir carga horária de 40 horas semanais, 8 horas diárias, sem folga. E aí nós temos a equipe de atenção básica. Segundo, o que é a equipe de atenção básica? Nós falamos um pouco sobre a estratégia de saúde da família. Ela é a prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica, composta por equipe mínima de médico, enfermeiro, técnico auxiliar e agentes comunitários de saúde. E que essa estratégia ela varia de 2.000 a 3.500 pessoas por unidade de saúde da família. E que deveremos trabalhar 40 horas semanais. Poderemos ainda ser uma estratégia de saúde da família ampliada com a figura dos dentistas, dos técnicos auxiliares bucais e dos agentes de combate às endemias. Na estratégia de atenção básica, ela está um pouquinho diferenciada da estratégia de saúde da família. Por quê? Porque a equipe mínima é formada por médico, enfermeiro e técnico e auxiliar de enfermagem. E as jornadas de trabalho, elas podem ser até 30 horas por profissional. Então, você pode ter 2 a 3 profissionais trabalhando em uma mesma unidade básica de saúde. Não necessariamente precisa de agentes comunitários de saúde. Não necessariamente vai precisar de agentes de combate a endemias e odontólogos. Ou seja, é um perfil mais assistencialista, é um perfil que não permite contemplar as diferentes necessidades de atenção à saúde daquele território. Então, ela vai trabalhar 40 horas? Vai. Mas os profissionais de saúde, eles vão apresentar cargas horárias distintas. Então, de repente, você pode ter um profissional de 20 horas, um médico de 20 horas, com outro médico de 20 horas, e juntos eles vão dar uma carga horária de 40 horas semanais. Você pode ter um enfermeiro com 10 horas, outro enfermeiro com 30 horas. Diferente da estratégia de saúde da família, que só permite um profissional por equipe, aqui você pode ter mais de um profissional por equipe. E por isso que essa estratégia ela é transitória, ou seja, ela é como se fosse assim, uma introdução, um prelúdio para aquele município que está implantando a atenção básica. Então, como ela ainda não tem condições de organizar, de fazer um processo seletivo para agentes comunitários de saúde, de estruturar todas as unidades básicas, ele dá um período de transição, que é chamado de atenção básica, a estratégia de atenção básica. E nesse período de transição, ele vai ter um tempo para se readequar, ou se organizar, ou implantar a estratégia de saúde da família. Porque, eu volto a dizer, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser estratégia de saúde da família. Então, o que é que diz aqui a portaria? Essa modalidade deve atender os princípios e diretrizes propostos pela atenção básica. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnicos de enfermagem. Equipe mínima, tá vendo? É diferente da estratégia de saúde da família. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. A composição da carga horária por categoria profissional pode ser de 10 horas até 30 horas, no máximo 3 profissionais por categoria. E devendo somar, no mínimo, 40 horas semanais. Então, por exemplo, você pode ter aqui, olha, 2 profissionais de 10 horas e um profissional de 20 horas. Tá? Então, a carga horária mínima por profissional de saúde na atenção básica, na estratégia de atenção básica, é de 10 horas. Tá? E a distribuição da carga horária e dos profissionais é de responsabilidade do gestor. Então, isso é tudo direcionado pelo gestor, né? Devendo considerar o perfil demográfico e epidemiológico local para a escolha da especialidade médica. Ele não fala sobre médicos generalistas, né? Estes também devem atuar como generalistas nas equipes de atenção básica. Ele não fala justamente sobre médico de atenção de família e comunidade ou com especialização em atenção básica, né? Então, a estratégia de saúde da família, ele vai trabalhar com esse requisito ou essa orientação ao passo que a atenção básica ele vai trabalhar com um médico generalista. É isso? Vamos para frente aqui. Equipes de saúde bucal é outra modalidade de equipes de atenção básica, ou seja, a equipe de saúde bucal é formada pelo dentista e pelo técnico ou auxiliar de saúde bucal ou técnico e auxiliar de saúde bucal. Né? Então, a modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica. Nós vimos ainda que ele pode atuar de forma móvel, né? Como o odontomóvel, ou trabalhar na atenção básica mesmo, né?
constituída por um cirurgião dentista, um técnico de saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal. Os profissionais da saúde bucal que compõem as equipes de saúde da família e atenção básica devem estar vinculados à unidade básica de saúde ou unidade odontomóvel, né? Podendo se organizar das seguintes modalidades. Modalidade tipo 1, cirurgião dentista e ou técnico de saúde bucal, e modalidade tipo 2, que é aquela que além de cirurgião dentista vão ter os dois itens, técnico e auxiliar de saúde bucal, né? Mais uma modalidade aqui, os núcleos ampliados de saúde da família, NASF. Mudou a nomenclatura, né? Na antiga portaria de 2011 tinha núcleo, NASF, Núcleo de Atendimento de Saúde da Família, né? Agora ele é Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Então, o que é o NASF? É um grupo de profissionais que não são os profissionais, vamos dizer assim, essenciais não, vou usar outro termo. Não são os profissionais mínimos necessários para se abrir uma unidade de saúde da família ou unidade básica de saúde. São profissionais complementares devido às necessidades e características diferentes dos públicos que são atendidos na atenção básica. Então, ao núcleo ampliado de saúde da família, né, ele visa trazer integralidade, ele visa trazer resolutividade, ele vai trabalhar com educação continuada, vai trabalhar com matriciamento, vai trabalhar também com assistência, mas a lógica dele não é a assistência, certo? E o NASF ele tem uma característica, ele não é porta de entrada como uma unidade básica de saúde é, como a estratégia de saúde da família é. O NASF ele é regulamentado, ele é uma regulação, ele é uma coordenação, ele é uma indicação, ou seja, os usuários ou o coletivo vão ser avaliados e, dependendo da necessidade deles, vão ser direcionados aos serviços do núcleo ampliado de saúde da família, né? Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais de saúde complementar as equipes que atuam na atenção básica. Então, o NASF ele não nasce para a realização assistencialista, ele nasce para uma necessidade complementar, para ver o atendimento centrado na pessoa de forma holística, né? São várias as especialidades e quem vai escolher isso é o perfil, as necessidades do território e o gestor. Então, ele deixa bem claro, é formado por diferentes ocupações. Então, você tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico acupunturista, educador físico, você pode ter outra especialidade, um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, uma pessoa que vai trabalhar com artes, ou seja, para garantir integralidade, né? Diferentes ocupações, profissões e especialidades na área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais das equipes de saúde da família e da atenção básica. Ou seja, o NASF ele vai participar da programação das unidades, vai fazer território, vai atuar junto às equipes de saúde. Ele não é, apesar de ser uma entrada regulada, ou seja, tem que ter uma referência, mas ele não é um item alheio à estratégia de saúde da família. O governo Bolsonaro até quis extinguir o NASF, mas voltou atrás e deixou aí aberto, facultado aos gestores municipais a vinculação ainda, a presença conforme as suas necessidades ou não do serviço do núcleo ampliado de saúde da família. E aí nós temos a estratégia de saúde dos agentes comunitários de saúde. A estratégia dos agentes comunitários de saúde são para aqueles, volto a dizer, semelhante à atenção básica. São para os municípios que ainda não inseriram a estratégia de saúde da família de forma consolidada. Mas cedo ou mais tarde, a estratégia de agentes comunitários de saúde ela vai ter que migrar para a modalidade de estratégia de saúde da família. É prevista a implantação da estratégia de agentes comunitários de saúde nas unidades básicas de saúde com uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, ou seja, quando você está implantando o serviço de atenção primária de saúde naquele município, com vistas à implantação gradual da estratégia de saúde da família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários de saúde a outras maneiras de organização da atenção básica. São itens necessários à implantação desta estratégia. Qual é a outra maneira? É um município que está ainda com o perfil de atenção básica, ele não incorporou ainda a estratégia de saúde da família, mas ele tem um perfil de atenção básica
E aí tem agência comunitária de saúde, então ele vai ter duas estratégias, a estratégia de atenção básica e a estratégia de agência comunitária de saúde, porque os agentes comunitários de saúde demandam de dois requisitos muito específicos para o seu trabalho. Eles não podem trabalhar sem uma unidade básica de saúde, ou seja, sem uma referência para o seu cuidado, sem uma referência para o seu trabalho. E não podem trabalhar sem a vinculação, a coordenação e a supervisão de enfermeiros. Então, são dois itens muito importantes e os enfermeiros vão estar presentes em todas as estratégias de saúde da família ou atenção básica. Então, esses são condições indispensáveis para as ações da estratégia de agências comunitárias de saúde. A existência de uma unidade básica de saúde, todas as unidades elas têm que estar inscritas no CNES, vigente, que passa a ser a unidade básica de referência para a equipe de agências comunitárias de saúde. Porque eles têm essas três funções, a função de identificar, a função de acompanhar e, às vezes, a função de encaminhar os usuários para as unidades básicas de saúde. Compreende-se mais ainda que a função dos agentes comunitários de saúde, eles são uma extensão das ações de saúde da família no território. Né? E o número de agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias por equipe deverá ser definido de acordo com a base populacional. Então, nessa estratégia não existe aquela vinculação de 750 pessoas por agente comunitário de saúde, conforme a legislação vigente. O cumprimento da carga horária de 40 horas semanais. E o enfermeiro supervisor e os agentes comunitários de saúde devem estar cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. Ou seja, ele precisa de dois itens muito importantes na estratégia de agentes comunitários de saúde. Uma unidade de saúde da família, uma unidade básica e um enfermeiro supervisor. Quais são os tipos de populações específicas? Nós vamos ter as equipes de saúde da família ribeirinhas e fluviais, as equipes de atendimento de consultório de rua e as equipes de saúde prisional. São as populações específicas. Elas são particularidades da organização dos serviços de atenção básica. Nós vimos a estratégia de saúde da família como prioritária, as equipes de atenção básica, que mais cedo ou mais tarde vão migrar para a estratégia de saúde da família, a saúde odontológica, as equipes de saúde odontológicas, as equipes de núcleo ampliado de saúde da família e a estratégia de agentes comunitários de saúde. Esses aí são para um público geral. Agora nós temos um público bastante específico, que são aquelas populações em que o acesso é difícil. Então existe uma lógica totalmente diferenciada para essas pessoas. Às vezes, as equipes de saúde e atenção básica, elas só vão fazer as ações de 2 em 2 meses. Devido à distância territorial, à dificuldade de acesso, a equipe passa 2 meses lá, e depois 2 meses em outro canto, e depois 2 meses em outro canto, e vai fazendo um rodízio, vai fazendo um ciclo. Porque não existem condições, vamos dizer assim, de organização para vincular de forma temporal, ou seja, sempre ter esse serviço naquelas comunidades. Então, as equipes de saúde da família para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira. São duas modalidades. A estratégia de saúde ribeirinha são equipes que vão ficar ali a desempenhar suas atividades em unidades básicas construídas próximas a regiões realmente de rios ou em embarcações, vão prestar ações e serviços em embarcações. Né? A estratégia de saúde da família ribeirinha são vinculadas à unidade básica de saúde. Então, vamos pensar aqui no município, lá na Amazônia Legal, vou pensar aqui no município de Manaus mesmo. Então, se de repente lá tem uma equipe de saúde da família ribeirinha, essa equipe de saúde da família ribeirinha é vinculada a uma equipe de unidade básica de saúde de Manaus, ou seja, sempre existe uma vinculação a um município. Sempre existe vinculação a um gestor, a uma organização de governança da atenção básica. Né? Então, a estratégia de saúde da família ribeirinha são vinculadas a uma unidade básica de saúde que pode estar localizada na sede do município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita. As equipes de saúde da família fluviais são equipes que desempenham suas funções em unidades básicas de saúde fluviais, responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas e pertencentes à área adstrita, cujo acesso se dá por meio fluvial. Para as comunidades distantes da unidade básica de saúde de referência, a estratégia de saúde da família fluvial adotará um circuito de deslocamento que garanta o atendimento
a todas as comunidades assistidas, ao menos a cada 60 dias, ou seja, pelo menos a cada 2 meses tem atendimento a essas populações para assegurar a execução das ações de atenção básica. Então, assim, é um mega complexo, né? Você vai lá com serviços de laboratório. Então, a coleta de exame citopatológico é feita naquela unidade, é feita naquela embarcação, mas ali também tem laboratório já para dar diagnóstico. Tem que levar vários vamos dizer assim, componentes como uma farmácia, assistência ambulatorial, uma quantidade maior de profissionais, trabalhar com resolutividade. Por exemplo, doenças infectoparasitárias. Não tem como você precisa de fazer um hemograma, precisa de fazer um raio-x, precisa de fazer uma pesquisa parasitária, precisa de fazer uma pesquisa imunológica, precisa de ver anticorpos, sorologias. Você não vai poder estar se deslocando para levar para o laboratório para daqui a 20, 30 dias, um mês, estar chegando com esse resultado. Não. Tudo isso tem que ser resolvido naquela mega estrutura. Por isso que eles vão com citologistas, com laboratório, com dispensação de medicações, com assistência ambulatorial, com especialidades médicas, outras especialidades, outros profissionais para tentar dar integralidade nesse curto período de tempo, porque não passa muito tempo, né? Devido à dispersão, ele tem um ciclo de pelo menos 60 dias em cada comunidade. Então, essas são as duas organizações muito pertinentes para a estratégia de atenção básica em locais de difícil território e que o acesso é por meios fluviais. É a estratégia de saúde da família ribeirinha e a estratégia de saúde da família fluvial, né? E falando em embarcações, a gente vai ter o nome de quê? De Unidade de Saúde da Família Fluvial, tá bom? Outra modalidade para equipes de atendimento específico é justamente o consultório de rua. O consultório de rua trabalha com a unidade básica de saúde móvel, mas ele também é vinculado à unidade básica de saúde. O consultório de rua ele trabalha para as pessoas que moram na rua, ou seja, que não têm residência, pessoas com vulnerabilidade social, com dificuldades econômicas. Então, é um contexto em que vai trabalhar também um profissional específico, que é o agente social, que é uma figura, um profissional que surgiu na Política Nacional da Atenção Básica e ele tem a função justamente de ser um elo social e também para as ações e serviços de saúde. É o agente social que conhece a população, que vai ter o primeiro contato, que vai facilitar o acesso aos órgãos, como, por exemplo, a emissão de uma carteira de identidade, de um CPF, da inclusão dele num programa de assistência social. Ou seja, o agente social ele tem características hora de agente de saúde e hora de assistente social, mas é um profissional de nível médio, né? Então, a equipe de consultório de rua ele trabalha com a base de justamente a equipe mínima de uma estratégia de saúde da família, com enfermeiros, médicos, pode ter agentes comunitários de saúde, mas também pode ter os agentes sociais, pode ter o serviço de odontologia, o odontomóvel, mas eles são vinculados à unidade básica de saúde. Então, a equipe de saúde da família, com composição variável, responsável por articular e prestar atenção integral às pessoas em situação de rua, né? Ela é muito comum em grandes centros, dificilmente você vai encontrar a equipes de consultório de rua em populações com menos de 100 mil habitantes, né? Com características análogas a um determinado território, unidade fixa, móvel, podendo ter modalidades e respectivos regramentos descritos em portaria específica. Ela realiza atividades de forma itinerante, ou seja, às vezes está num bairro, às vezes está num outro. Por quê? Porque tem que atender a dispersão populacional dessas pessoas que vivem nas ruas, né? Deve desenvolver ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações de unidades básicas de saúde e território onde está atuando. E a jornada de trabalho dela é diferente, inclusive tem atendimento diferenciado, né? De horário diferenciado. Às vezes as equipes de consultório de rua trabalham ao alvorecer ou também ao entardecer, pegando o período da noite. Então vai ter uma carga horária aí de 30 horas semanais e o seu horário de funcionamento deve ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua. Por isso que tem que ter aquele agente social que ele vai conhecer as características daquele território, daquela população de rua ali, né?
E o agente social, quando houver, será considerado equivalente ao profissional de nível médio. Entende-se por agente social o profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social. É isso? A equipe de atenção à saúde prisional, ou seja, a modalidade de atendimento de saúde básica às pessoas que estão em condição de privação de liberdade. São compostas por equipe multiprofissional que deve ser cadastrado no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde e com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. O sistema de atenção à saúde básica prisional, ela também faz parte do sistema de segurança pública, tá? Então ela é intersetorial, né? Então, com o objetivo de garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS, é prevista a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. A própria ação de assistência em atenção básica prisional, ela faz parte de uma política de atenção às pessoas privadas de liberdade, né? E aí que os serviços de saúde no sistema passam a ser o ponto de atenção na rede de atenção básica de saúde, qualificando também a atenção básica no âmbito prisional como porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços para a saúde, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que tiver vinculado conforme legislação específica, portaria específica. Vou dar um exemplo prático. De repente você trabalha numa unidade básica de saúde que no seu território tem uma instituição prisional. Então, a sua unidade básica de saúde é porta de entrada para aquela instituição? É porta de entrada para o SUS? E você também vai realizar ações e serviços de atenção básica na instituição, tá? Além disso, poderá ter uma equipe de saúde básica prisional, ou seja, uma equipe que vai trabalhar ações de saúde, de atenção básica, exclusivamente no meio prisional, ou seja, nas instituições de privação de liberdade, tá certo? Então, essas são as equipes de saúde específicas: ribeirinhos, fluviais, consultórios na rua e a equipe de atenção básica prisional. E aí nós temos as atribuições dos enfermeiros e técnicos de enfermagem na atenção básica. Quais são as atribuições previstas na portaria 2436 de 2017? Primeiro, para os enfermeiros, né? Realizar atenção à saúde aos indivíduos, família e comunidade, quando indicado ou necessário, ainda no domicílio, ou seja, a essência das ações de saúde devem ser nas unidades, mas elas também, conforme necessidade, poderão ser realizadas em domicílios ou espaços comunitários. Os enfermeiros, eles realizam a consulta de enfermagem, procedimentos, solicitam exames complementares, prescrevem medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas e outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal e distrital federal, observada as disposições legais da profissão. Você vai relacionar isso aí com o quê? Com a Lei 7.498/86 e o Decreto 94.406/87. E tem aqui no YouTube, no Enferodonto, seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Aos enfermeiros cabe ainda realizar e supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco de acordo com os protocolos estabelecidos. Aos enfermeiros cabe ainda realizar a estratificação de risco, né? A gestão do acolhimento, né? Elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território junto aos demais membros da equipe e realizar atividades em grupo, além de encaminhar, quando necessário, usuários na rede de atenção à saúde, né, a outros serviços conforme o fluxo estabelecido na rede local. Trabalha ainda com planejamento, gerenciamento, avaliação de ações desenvolvidas pelos técnicos e também pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em conjunto com outros membros. Então vai trabalhar com o NASF, vai trabalhar com médicos, vai trabalhar com dentistas, que compõem justamente a atenção básica. É isso? Supervisiona as ações do técnico de enfermagem também dos agentes comunitários de saúde. E implementam e mantêm atualizadas rotinas, protocolos, fluxos relacionados à sua área de competência na unidade básica de saúde. A atenção a enfermeiros, a necessidade, quem trabalha na atenção básica, de ter o famoso protocolo da atenção básica. Os protocolos
os famosos protocolo operacional padrão para as ações e serviços da atenção básica, né? E exercer suas atribuições conforme legislação profissional e que sejam de responsabilidade na sua legislação de atuação. Tá? O que é que cabe aos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem? Tá? Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade básica de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio, assim como os enfermeiros e todos os integrantes da atenção básica. Tá? Realiza procedimentos de enfermagem, ou seja, curativos, vacinas, administração de medicamentos, sinais vitais, outros procedimentos necessários, como curativos, medicamentos, vacinas, coleta de material, lavagem, preparação para esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro de acordo com sua área de atuação e regulamentação. Qual é a regulamentação? Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86. Vai lá no nosso canal, na nossa playlist, que tem aula lá, justamente disso aí. E exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade da sua área de atuação. Chegamos ao final, falamos da portaria 2.436 de 2017, a famosa portaria PNAB, né? Portaria Nacional da Atenção Básica, Política Nacional da Atenção Básica, estou ficando doido. Tá? E eu faço convite para você conhecer as nossas disciplinas isoladas em enfermagem e saúde pública. São 3 aulas gravadas e um encontro mensal ao vivo pela plataforma do Google Meet, só com resolução de questões. 3 horas só de resolução de questões dos assuntos trabalhados no mês. A gente trabalha 3 aulas no mês e faz uma aula online pelo Google Meet, só de resolução de questões. Valor de investimento, cabe no seu bolso, R$50. Esse é o nosso cursinho de disciplinas isoladas em enfermagem e saúde pública. Segundo, eu sou multiprofissional, não sou da área da enfermagem, mas eu sou fono, eu sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico, quero participar, pode sim também. A gente tem um cursinho multiprofissional, só com legislação do SUS e saúde pública. Esse cursinho também trabalha com 3 aulas gravadas e só uma aula ao mês de resolução de questões. Qual o valor do investimento? R$35 mensais. Um forte abraço. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Nós acreditamos no seu sucesso. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.